A Jovem Pan traça um panorama dos 100 primeiros dias do governo de Jair Bolsonaro. A reportagem é de Tiago Muniz. Aos 100 dias de governo, os principais eixos da gestão Bolsonaro mesclam avanços e incertezas. Ao mesmo tempo em que apresentou importantes projetos ao Congresso, o Planalto vive uma relação conturbada com deputados e senadores. Dentro da própria esplanada, os choques entre alas internas da administração culminaram na queda de 2 ministros. Em entrevista ao jornalista Augusto Nunes, concedida nesta semana, Jair Bolsonaro considera que a relação com os outros poderes pode evoluir. Eu confesso que gostaria mais agilidade, mas é um ministério novo. Muitos nossos ministros não têm uma vivência política e isso atrapalha um pouquinho o nosso andamento, porque nós somos aqui um parceiro dos demais poderes. Nós devemos ouvir os parlamentares. Nestes 100 dias, o presidente encaminhou ao Congresso propostas importantes para as áreas de economia e segurança pública. Ele também fez viagens à Suíça, Chile, Estados Unidos e Israel, traçando novas diretrizes para a política externa brasileira. Um destaque na área de transportes foi a realização de leilões de portos, aeroportos e ferrovias. Ao mesmo tempo, o MEC foi palco de uma série de polêmicas que culminou na queda de Ricardo Vélez Rodrigues. Ou seja, para além da política, as principais ações do governo até agora estão nas áreas de economia, educação, relações internacionais, segurança pública e infraestrutura. A Jovem Pan traça um panorama dos primeiros 100 dias de Bolsonaro, trazendo um fator de destaque em cada um desses setores. O economista-chefe da corretora Necton, André Perfeito, diz que a grande bandeira da gestão, a reforma da Previdência, enfrenta dificuldades de articulação. O Paulo Guedes teve que ir para a rua, né? Ele estava se vendo numa situação bastante desconfortável, onde ele era o homem forte de um governo fraco, né? Fraco que não conseguiria, no sentido de não conseguir fazer as articulações ou encaminhar as articulações. O Paulo Guedes trouxe para si essa responsabilidade. E é isso que a gente viu aí esses últimos dias. Tem sido em alguma medida bem sucedido, mas a gente sabe que não vai ser tranquilo esse processo, né? O pacote de Sérgio Moro corresponde à principal medida apresentada pelo governo no combate ao crime. Por outro lado, o associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Cadipani, considera que a gestão não abriu diálogo com os estados para coibir os delitos contra a vida. Pouco foi feito com relação à violência contra a mulher, poucas discussões com relação ao combate ao problema dos homicídios, que é uma questão bastante séria no Brasil, e pouco tem sido discutido em respeito de articulação de medidas para que os diferentes estados e os diferentes grupos da população vulneráveis à violência possam ver essa situação alterada. O MEC é uma das pastas mais importantes da esplanada e passa por um período de turbulência e disputa política que levou à queda de Ricardo Vélez Rodrigues. A presidente executiva da organização Todos pela Educação, Priscila Cruz, diz que o Brasil deve replicar experiências que já deram certo em nível estadual para combater a falta de aprendizagem. Um governo pragmático que olha para as evidências, olha para aquilo que funcionou já no território brasileiro, né, nos estados, nos municípios, e fazer com que essas experiências sejam escaladas para todo o território era muito importante. Então, esses 100 dias a gente perdeu tempo. As 4 viagens de Jair Bolsonaro ao exterior foram acompanhadas de declarações que buscaram reforçar o posicionamento de política externa da gestão, distante da esquerda. O professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela, considera que muitas destas falas fora do Brasil se voltaram para um público aqui de dentro mesmo. Uma demonstração aos grupos de apoio a Jair Bolsonaro que este governo vai seguir uma linha muito próxima a todos esses 3, aos conservadores, aos de direita e às bancadas religiosas, principalmente a bancada evangélica. Nas últimas 4 semanas, o governo realizou 4 leilões na área de transportes, concedendo portos, aeroportos e estradas de ferro à iniciativa privada. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, diz que esse repasse de ativos traz confiança à gestão. Foram 12 aeroportos, uma ferrovia, 10 terminais portuários, com arrecadações de outorga expressivas e com uma sinalização de confiança muito importante. Isso é extremamente motivador para nós continuarmos seguindo esse caminho. O governo deve realizar ainda nesta semana uma solenidade para apresentar um balanço dos primeiros 100 dias da gestão Bolsonaro. A administração se comprometeu com 35 objetivos que deveriam ser cumpridos no período.